Gênesis capítulo 28, versículo 20. Gênesis capítulo 28, de verso de número 20. Nós vamos ler e você vai tomar assento, e os instrumentistas vão tomar posição e vamos louvar Deus. Aleluia! A palavra diz assim, Gênesis capítulo 28, versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Oh, glórias! Aleluia! Oh, aleluia! Irmãos, às vezes nós ficamos a meditar e, por incrível que pareça, pode não acontecer com alguns irmãos, mas acontece comigo. Às vezes, até na hora que os irmãos estão orando para me ministrar, é a hora que eu ainda fico falando com o Senhor: Senhor, qual palavra? Porque a hora que Ele quiser mudar, Ele muda. Aleluia! Ele é dono da palavra, Ele É é dono do verdade. ambiente. A hora que Ele quiser mudar, Ele muda. E nós estamos aqui só para obedecer. E quando o irmão estava orando, veio um louvor na minha mente, e eu não sei como que cada pessoa que entrou, eu não sei o que está passando, mas o louvor que Deus me deu, não sei se os irmãos vão conseguir pegar, mas vai arranhando assim mesmo. Aleluia. Diz assim: quantas vezes tem chorado aos pés do Senhor, e agora prontamente Deus atende teu clamor. Eis que agora um anjo traz a bênção para você, e a vitória você vai receber. Oh, glórias! Pelo sangue de Jesus, tu vais vencer. Eu creio, Senhor. Pelo sangue de Jesus, tem poder. Pelo sangue de Jesus, comece a cantar. Pelo sangue de Jesus, Deus vai operar. Deus conhece o teu ser e jamais te esqueceu. Ele já está falando outra vez. Aleluia! Eu creio, Senhor. Quando aflito estava, Ele te socorreu. Agora uma vez mais tu sentirás o teu poder. Pois lá do céu sobre ti Ele vai descer. Oh, glória! Sangue de Jesus, tu vais vencer. Pelo sangue de Jesus, tem poder. Pelo sangue de Jesus, comece a cantar. Pelo sangue de Jesus, Deus vai operar. É pelo sangue de Jesus, Deus vai operar. Eu creio, Senhor. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como é que está o teu coração. Eu não sei quanto tempo tem chorado. Mas uma coisa Deus colocou no meu coração. Escute bem. Às vezes, Deus nos usa com muita ousadia. Às vezes, Deus nos usa cantando um louvor para acalmar teu coração. Verdade. Mas eu vou dizer uma coisa com ousadia aqui agora. E eu nunca tive medo de falar com ousadia. Nunca tive medo. Até que a Bíblia diz: quando pregar, pregue com ousadia e poder. Paulo, uma certa feita, ele falou assim: olha, eu apanhei, sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, entre falsos irmãos, entre falsos profetas, em viagem muitas vezes, em perigo no rio, em perigo no mar. Mas além dessas coisas, o que me oprime é o cuidado de toda a igreja.
igreja. Meu Deus. Paulo falando, eu não vou nem ler essa passagem hoje, porque não é isso que eu vou ministrar hoje. Só que Paulo apanhou, Paulo passou por vários pedaços. Quem vos fala, já apanhou também. Já passei por vários pedaços. Já passei por situações que nem eu mesmo sabia como sair. Cheguei no cantinho e falei, Deus, e agora? Eu acho que eu comentei sobre isso aqui. A irmã está dizendo que eu caí em adultério com a irmã Karina. O pastor me chama e falei, agora? Minha esposa estava lá dentro aqui da irmã Karina, junto com meus filhos, e a irmã falando, irmão, você caiu. E eu falei, Deus, eu estou falando que não, a irmã está falando que sim, eu estou falando que não, e a irmã está dizendo que eu caí com a irmã Karina, e a irmã Karina, nova convertida, como soube lá fora, já tirou o sapato e falou que vou dar na cara da irmã Gabriela. O negócio foi assim, passei pedaço. Aí Deus coloca no meu coração, pega a Bíblia. E eu ainda relutando, e Deus pega a Bíblia. Te chamei para desafio. Te chamei para desafiar o diabo. Aleluia! Eu peguei a Bíblia que estava no banco. E o pastor me precisava fazer, eu peguei a Bíblia. Falei, irmão Gabriela, já que a irmã falou que eu caí no dele, coloca a mão aqui na Bíblia, irmão. Eu vou botar a mão na Bíblia. Chapei a mão na Bíblia e falei, coloca a mão da irmã também. Porque daqui a 3 meses, se eu cair no dele, eu vou definhar no dedo novo. Mas se eu não cair, irmão Gabriela, a irmã Gabriela dentro de 3 meses, tu vai definhar no leito. Apanhei. Sabe por que eu estou te contando isso? Porque eu não sei se tu apanhou como Paulo, eu não sei se tu levou chicotada, mas se tu levou chicotada e se te bateram na face, esquece, porque ficou lá atrás. Agora prossiga para Aleluia! Glória a Deus! De pé hoje, glorifica Eita glória! para você morar na glória. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus! Seja ovelha. Ovelha pega o capim, come capim de cabeça baixa. Bode não, bode come capim e levanta a cabeça. Que passou, passou. Agora é um novo tempo. Aleluia! Eu creio, Senhor. Sabe por quê, irmão? Que eu estou falando isso agora? Porque Deus te colocou no meu coração. Senão vamos ficar com raiz de amargura. Eu não quero, eu não faço, eu não vou fazer, eu não quero abraçar ele, eu não abraço ela, por coisa que já passou. Verdade. Só que agora é uma nova era. Aleluia! É um novo tempo. E Deus quer usar você. E Deus quer fazer com você. E Deus quer salvar através de você. Então é nesse tempo que Deus precisa de nós. Amém, Jesus. Foi por isso que eu falei isso aqui. Já apanhei, mas imagina se eu falasse, por causa disso eu não vou mais. Por causa disso eu não vou fazer mais. Por causa disso eu não prego mais. É desse jeito, Senhor. Aí alguém bateria a palma. O inferno. Ganhei. Verdade. Consegui parar mais um. Através de uma mentira, através de uma fofoca, através de uma calúnia. Ele está tentando até hoje parar a nossa vida. Mas pode vir calúnia, pode vir fofoca, pode vir disse-me-disse, mas nós vamos prosseguir. Em nome de Jesus! É Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque Ele é o autor e consumador. Amém, meu Pai. Eu quero pregar baseado no tema os 5 P de Deus. Fala comigo. Os 5 P de Deus. Essa passagem Deus colocaram no meu coração para falar com a igreja sobre os 5 P de Deus. E você vai sair daqui, quando você chegar na tua casa ou na rua, tu vai falar, eu aprendi sobre os 5 P de Deus. Procure lá na livraria, não, os irmãos vão achar, não, aqui Deus, essas coisas loucas assim, Deus bota na minha mente. 5P. 5P de Deus. Que diz assim, primeiro P de Deus. E Jacó fez um voto ao Senhor. Em Gênesis 28, versículo 20. E Jacó fez um voto ao Senhor dizendo, se Deus for comigo, primeiro P, presença. Glória a Deus. Tem caneta, tem anotar aí na tua Bíblia. Se Deus for comigo, significa o quê? Presença. O primeiro P de Deus na tua vida, presença. Aleluia. Se a presença dele for contigo, você pode ir que o
você? É a presença dele. Amém. Irmãos, quando a presença dele está no ambiente, quando a presença dele está sobre a sua vida, você vai aonde você tem que ir e o caminho se abre. É verdade. Porque é a presença. Glória a Deus. A presença dele nos faz chorar. A presença dele nos faz levantar a mão. A presença dele nos faz abraçar uns aos outros. A presença dele cura ferida. A presença dele vai até você e diz: olha, caminha porque eu sou contigo. A presença dele te toma pela tua mão direita e diz: olha, caminha porque eu estou na frente, eu estou na batalha, eu estou na guerra. Nessa peleja não terei de pelejar, porque a minha presença vai pelejar por você. Oh, glórias! Eu fico vendo um Deus terrível. Você imagina Deus falar para você: nessa peleja não terei de pelejar? Que Deus terrível. Verdade. Que Deus tremendo. Quer dizer que eu não preciso nem pegar na espada? Eu não preciso nem pegar na espada? Não. Por quê? Porque a minha presença vai guerrear essa guerra. Aleluia. Eu posso glorificar a Deus. Glória, glória, glórias a Deus. É porque a presença dele, quando ela vai, ela chega primeiro. Quando a presença dele vai, nós nos calamos. Ficamos sem palavras. E a Bíblia está recheada de situações que às vezes nós olhamos e pensamos que não entendemos muito. Mas a palavra de Deus diz que Lázaro, quando morreu, a Bíblia diz, o menor versículo da Bíblia, e Jesus chorou. A Bíblia diz que Jesus chorou pelo amigo dele, chamado Lázaro. Verdade. E a Bíblia diz que Jesus chorou. E quando Jesus vai lá visitar Lázaro, as irmãs de Lázaro falam: Senhor, mas é de 4 dias. É de 4 dias, Jesus. E Jesus, ele tem estratégia. É verdade. Ele tem a estratégia dele. Aleluia. Naquela circunvizinha, naquela cidade, o povo acreditava que até 3º dia a pessoa podia voltar à vida. Olha só como é que é interessante. Aí Jesus, que é estrategista, não vou chegar nem no primeiro, não vou chegar no segundo, e tampouco vou chegar no 3º. Eu vou quebrar a crença deles que no 3º eles acreditam que o morto volta à vida. Eu vou chegar no 4º. Aleluia. Mas a minha presença vai fazer Lázaro Glória a levantar Deus! do túmulo. Ô, glória! A irmã estava falando aqui, estava orando. Teve uma hora que eu falei: meu Deus, a irmã falando com autoridade, com Deus, porque quase você a cabeça. Eu falei: a irmã foi operada mesmo? Teve uma hora que eu até duvidei. Dá até para duvidar. Mas sabe por quê? É a presença de Deus. Aleluia. Sem a presença, você pode ser operado, ficar até não sei quantos meses para ser recuperado. Mas com a presença dele, você se recupera muito rápido e ainda dá brado de vitória. Conforme Aleluia. Brado de vitória. Aleluia. Se Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, presença. Irmãos, que aonde você vá, que a presença de Deus esteja contigo. Amém. Que assim seja, Senhor. Que a presença de Deus esteja contigo. Hoje eu mandei uma mensagem para o Robson. Eu pensei até que estava embarcado. Eu falei: varão, aonde tu colocar a mão, que Deus coloque a mão primeiro. Ou seja, a presença. É verdade. Estou professando a presença de Deus na tua vida. Aonde colocar a mão, que a coisa funcione. E é essa presença, irmãos, que precisamos de levar. Sabe por quê? Porque alguém vai olhar para você e vai notar que você está carregando a presença Oh, glória! de um ser diferente. Amém, Jesus! Alguém vai olhar para você e vai dizer: essa aí não é diferente. Esse aí é diferente. Esse aí está carregando uma presença que eu posso até não saber o que é, mas tem uma presença nele. Tem uma presença nela. A presença de Deus. Glória a Deus! Leve a presença da arca aonde você for. Em nome de Leve a Jesus. presença de Deus aonde você for. Fale da presença. Fale de Deus. Porque Deus, ele vai contigo. Ele vai na frente. Ele vai guerreando. Aleluia. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo,
segundo o poder de Deus, e me guardar nesta viagem que faço. Proteção. Aleluia. Tá aí, ó, Gênesis capítulo 28, versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, presença, e me guardar, proteção. Quando ele guarda, ele protege. É verdade. Se ele está te guardando, o diabo, ele não pode tocar em você, porque Deus está te guardando. Ele até tenta ao redor, tentar te ferir. Uma certa feita eu estava lendo a palavra de Deus, e Deus está falando que nós somos propriedade particular, propriedade peculiar de Deus. E eu comecei a viajar no texto. E o que Deus me trouxe à memória era que uma propriedade particular, primeira coisa que você faz, ou é cercar, comprar mourão que fala, e colocar ali farpado, ou tem alguns mais afortunados que compram logo tijolo, faz logo concreto, coloca muro. E Deus começou a falar no meu coração, quando eu estava lendo essa palavra, nós somos propriedade. Eu comecei a pensar, irmão, não sabe quando você medita e começa a viajar na palavra? Eu comecei a viajar na palavra, falei, puxa, nós somos propriedade particular. Então, se nós somos propriedade particular, eu fiquei imaginando Deus pegando vários mourão, colocando em volta de nós, que somos propriedade, e colocando o arame farpado em volta de nós. Meu Agora Deus! você imagina, o arame farpado é o Espírito Santo, está em volta de você. Aleluia! Não, eu vou pegar ela, eu vou pegar ele, vou derrubar ele, vou derrubar ela. Mas para passar com você, tem que passar pelo arame farpado, porque você é propriedade peculiar de Deus. Quer pegar? Vai lá. Atravessa esse arame farpado aí, pega ele, pega ela lá. Aí ele olha e vê o arame farpado, que é o Espírito Santo, para passar, vai se arrebentar todinho. Aí ele fala, não posso, porque aquele lá é propriedade do Deus. Aleluia! É aquele que está guardando ele. Glória, 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 glória a Deus! Te exaltamos, Senhor! Oh, aleluia! Presença. Ele dá a presença e dá proteção. Ele protege. Aí os irmãos louvaram aqui. E o barco às vezes balança para lá e para cá. E de repente os discípulos estavam no barco, o barco balançando. E de repente eles ficaram achando que estava vendo uma visão. Alguém andando em cima do mar. Aí vem Jesus andando em cima do mar. É Deus! O barco vai abrir. E você achando que a tristeza vai te afundar. E Jesus, olha, por cima do mar andando na tua direção, dizendo, eu estou contigo. Aleluia! Beijo. A minha mão vai além. Glória, glória a Deus! A minha mão vai aonde você não pode ir. E eu estou chegando para te dar socorro, para te dar livramento. E Deus andando por cima do mar. Aleluia! Esse é o nosso Deus! Aleluia! Aleluia! E de repente aqueles homens olham, acham que é um fantasma, e Jesus fala, sou eu, não tem mais. E aqueles homens falam de Pedro, fala, Senhor, se for tu mesmo, manda que eu vá até ti. E de repente, Jesus manda Pedro vir. E Pedro desce do barco e vai. Mas quando Pedro começa a afundar, Pedro começa a gritar, pedindo socorro a Jesus. Só que a presença de Jesus e a proteção de Jesus estava com Pedro. Aleluia! Estava naquele mar. O mar pode estar bravio, mas Deus ele anda por cima do mar e manda acalmar o vento e manda o mar se Glória a Deus! a ponto do ser humano olhar e dizer, que homem é esse? É Que Deus! até o vento e o mar manda e obedece. Esse é o nosso Senhor Que homem é Jesus esse? Cristo, Que o mar Todo-Poderoso. se cala, que o vento para. Que homem é esse? É o mesmo homem de Nazaré que
que está marchando por cima do mar Aleluia. para fazer a tua vitória na Glória a Deus. O que passou, passou. O que passou, passou. Se você foi ferido, Deus está dizendo para você: eu sou a tua proteção e eu sou presença. Glória a Os dois, já Deus. falei dois pés de Deus: presença e proteção. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer. Terceiro P, pão. Hoje eu estava conversando com a Adriana, e a Adriana, eu falei para a Adriana: o que Deus quer para a igreja? O que eu vou pregar para a igreja? Que a Adriana falou assim para mim: antes da gente ir para lá, vou aproveitar que a padaria está aberta, a gente vai chamar a pintura ligar, vou comprar pão. Eu falei: que isso, Adriana? Compra depois. Essas crianças se viram aí. As crianças, 19 anos de idade. Aí Adriana: não, vou comprar logo. Aí comprou. Aí teve uma hora que nós saímos daqui, fomos para casa. Ficamos aqui um pouquinho ainda, conversamos, eu e o Fernando. Aí depois, quando chegou em casa, a Adriana, um pouco de sacagem, essa carne, aquilo foi deboche. Ela falou assim: vou preparar um cafezinho e um pãozinho, porque se eu não compro o pão, né? Essa hora estava tudo fechado. Eu falei: é verdade. Vou pregar sobre o pão, mas apareceu, ainda bem que aí bem que Deus botou esse pão aí, pão de manhã, ela falou do pão de manhã, vou contar, eu vou falar sobre o pão, eu falei para ela: vou falar sobre o pão, vou pregar sobre o pão. E de repente, a mensagem que Deus coloca no meu coração tem uns 5 P de Deus que fala de presença, fala de proteção e fala de pão. Glória a Deus. Sabe o que significa isso? O pão nosso. Não tem uma oração assim? O pão nosso de cada dia? Irmãos, eu era adolescente. Quando eu li essa palavra, o pão nosso de cada dia, quando eu li essa palavra, me impactou. Sabe por que me impactou? Porque o pão é de cada dia. Não é o pão dormido. É verdade. Então, cada dia eu vou fazer uma coisa diferente. Aleluia. Cada dia eu vou dar um pão novo. Glória. Às vezes, ficamos na mesmice e eu quero tirar você do comodismo. Eu quero trazer um pão novo para a tua vida. Se Deus me guardar nessa viagem que faço e me proteger e me der pão para comer, esse foi o voto que Jacó fez ao Senhor. Pão significa alimento, presença, proteção e pão. Pode faltar tudo, mas quando falta o pão, fica um pouco difícil. Uma certa vez eu falei para a Adriana: Adriana, o negócio está ficando meio estreito. E eu falei com Deus. Eu falei: Deus, será que tu esqueceu? Porque eu estou passando um negócio aí que eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo, minha mãe. Aí eu queria saber se era Deus. Teve uma hora que eu fiquei zangado. Falei: se for o Senhor, eu aceito. Mas se for um diabo brincando com a minha cara, eu não aceito não. Os irmãos vão entender melhor o que eu vou falar. Irmãos, passamos uma situação em Maricá, a ponto de faltar gás na minha casa, e eu pedi socorro ao irmão, e o irmão me abençoou. Não, irmão, o irmão não vai sem gás com 2 filhos, eu não tinha um menino de 19 anos ainda. O irmão não vai ficar sem gás não, e foi lá e comprou gás também. Resumindo, eu estava na igreja, pregando na igreja, sentou um irmão, eu nunca tinha visto aquele irmão, ele não era crente, e ele me chamou para de fora e falou assim para mim: olha, eu vi você pregando, e quando você apontava, parecia que você estava com uma arma na mão. Ele falou assim para mim, parecia que estava com uma arma na mão, me metralhando. Eu falei: rapaz, esse rapazinho aí tem uma autoridade mesmo, que ele faz assim, eu acho que não fica nada na frente. E eu queria que você orasse na minha loja. Marcou o dia tal, você ora na minha loja. Eu falei: tá bom, eu oro.
vou lá orar. Um vento, eu estava passando um vento. Missionário Eliette ligou para mim lá de Niterói, André, eu estou indo para Maricá, estou indo para tua casa. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Só Deus, eu tenho para nós dois as crianças. Eliette vai comer o quê? E de repente, irmão, Eliette vai lá na minha casa, realmente ela foi lá e viu a situação, eu estava passando a situação mesmo. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, o que é isso? Antes de eu falar esse irmão, eu fui pregar na igreja, o pastor me chamou para pregar na igreja, eu preguei na igreja do pastor, foi uma bênção. E de repente, o pastor, no final do culto, começa a anunciar, fazer um anúncio e anuncia a cantina. E ele fala assim, irmãos, temos bolo de cenoura com chocolate. Eu falei, é Deus. É aí que eu vou entrar. É no bolo de cenoura com chocolate. Aí daqui a pouco ele começou. Temos bolo de cenoura com chocolate, temos empadão. Eu falei, rapaz, agora eu fiquei meio na dúvida. Mas acho que vai estar nos dois. Eu sou pregador, eu preguei na igreja, vou escolher os dois. Temos cachorro quente, temos isso, e começou. Falei, é Deus. Hoje eu vou feliz da cara de Satanás. Eu ainda vou levar para a Padre Adriana, não estava, né? Estava em casa com os filhos. Eu ainda vou levar para a Padre Adriana. Irmãos, quando você ama, quando você passa junto, você não consegue você passar na bonança e o outro está na necessidade. Não consegue. Eu já teve dia de eu pregar em igreja e o irmão me deu um copo de caldo verde. Lembra disso, Adriana? O irmão me deu um copo de caldo verde. Depois do culto me deu um copo de caldo verde. Eu olhei o copo de caldo verde, lembrei que a Adriana estava lá em casa e que eu não tinha. Não vou dizer que não tinha nada. Tinha, mas não tinha com fartura. Eu falei, eu vou comer esse copo de caldo verde junto com a Adriana em casa. E guardei, irmão, vou indo, eu vou comendo na rua. O irmão, não sei o que Deus falou com ele, não sei se Deus falou, ou se ele não percebeu. Eu falei, irmão, o irmão não vai comer não? Eu falei, não, irmão, minha esposa gosta muito de caldo verde, não ia mentir. Gosta muito de caldo verde, vou levar para ela provar para comer com ela. Ele, não, irmão, come que eu vou te dar outro caldo verde. Eita, Deus, precisa. Aí, de repente, o pastor termina a pregação, eu estou notando uma fila, ali em Maricá, eu estou notando uma fila, o pessoal, eu não queria que o irmão orasse por mim. Eu falei, amém. Eu estou orando, orei um, orei dois, orei três, orei 15, orei. E teve um irmão que estava do meu lado, e nada ele fala. Falei, rapaz, ainda tem que orar para esse irmão, olha só. E oro. Falei, irmão, só faltava ele. Falei, oração, irmão? Aí, irmão, não, eu sou o responsável que vou levar o irmão até a cantina. Falei, que isso, coisa muito linda. Falei, vamos embora, irmão. Eu não vendo, o irmão me leva na cantina. Aí o irmão me apresenta, ele é o pregador veio comer. Aí o irmão olha pra minha cara, o chocolate você não esquece não, empadão. Aí o irmão olha pra minha cara e fala assim, puxa vida, esquecemos do pregador, só tem cachorro quente. Aí eu não te contei o porquê do cachorro quente, é porque tudo que entrava de carne na minha casa era salsicha. Eu estava revoltado com essa luta. Eu falei para Deus, Deus, se for tu, eu aceito, mas eu acho que é o diabo que está querendo brincar com a minha cara. Tu aonde eu ia era salsicha. Aniversário de criança, tem cachorro, tem salsicha. Eu falei, que isso? Inimigo, só comer salsicha. Aí só que eu soube também que tem pessoas aí que já passou algumas lutas que só comia manga. Eu soube disso. Pessoa, acho que foi o pastor Watson que já falou, não foi? Foi. Só comia manga. Quando eu ouvi isso, eu falei, então a minha não foi tão. Vou comer salsicha. E eu comendo salsicha, irmão. Falei, meu Deus, tem misericórdia. Chegou lá a salsicha. A Adriana falou, André, vai comprar ovos. Nunca mais esqueço. A dúzia do ovos era R$2,20. R$2,20 era a dúzia do ovos lá em Maricá, na época. A salsicha era R$1,80. O que eu comprei? A salsicha. Salsicha. Tudo é salsicha na minha vida. Eu falei, que isso? Que luta é essa? De repente, esse irmão chega, pede para orar, eu vou na loja dele, marcamos tudo direitinho, chegamos na loja do irmão, eu duvidei, falei, irmão, eu estou aqui, eu só não sei onde é a loja.
Ei, rapaz, a minha loja é de frente aí, não sei o que, você quer lá, uma loja tal, um portal. Eu parei. Aí o irmão tá enganado. Tá enganado. Quem é essa loja? Eu falei, irmão, o irmão tem como ver, eu tô chegando. Eu falei, irmão, porque eu tô olhando aqui uma cor que o irmão falou, é uma funerária. Eu só tô vendo uma funerária aqui, irmão. Ele não é a funerária da minha loja. O irmão orar. Aí o sangue de Jesus. Meu Deus. Aí ele chega, abre a funerária, um monte de caixão, e eu, na dúvida, falei, será que eu não vou nem olhar, porque de repente pode ser. Deus falou assim, ó, não desse é Deus. Eu não queria nem a voz de Deus, eu queria ouvir aquela hora. Esse irmão tá deixando ele falar assim, ó, eu de todos aqui, só para tu escolher em qual tu vai. Eu falei, não é possível que eu estou fazendo essa luta da salsicha, ainda tem que estar. Eu falei, irmão, aí fiquei zangado, eu fiquei sério. Falei, irmão, vou falar uma coisa com o irmão. Eu acho melhor não orar pro irmão, pela do irmão. Por que, irmão? Falei, irmão, se eu orar, o irmão não vai gostar da oração, não. Aí eu já estava sabendo que estava acontecendo algumas coisas em Maricá, que as pessoas estavam colocando feitiçaria na beira da estrada, e lá estava morrendo muita. Só eu perdi 2 amigos de acidente de moto. Estavam colocando macumba, fazendo feitiçaria nas estradas para batido de carro. Às vezes você vê carros batendo nas estradas, vai ver o fundo da minha. Tem alguém fazendo coisas para morte, para matar pessoas. Às vezes pessoas que ele nem conhecem. E de repente eu estava ali e falei, eu vou, irmão, vou orar, vai ficar difícil entrar dinheiro. Ele, irmão, eu quero só que tu ore. Falei, você tem certeza? Eu tenho. Comecei a orar. Comecei a amarrar o demônio da morte. Falei, vai ganhar dinheiro, para ele ganhar dinheiro, tem que morrer alguém. Eu falei, eu pensando, que oração que ele quer que eu faça? E comecei a orar, Senhor, que tu repreenda o espírito da morte, que tu repreenda, Senhor, que não haja morte nessa cidade. Falei, agora eu saio fugindo de Maricá, agora ele me bate. Irmão, não sei o que aconteceu, eu também não sei o que Deus fez. Eu só sei que passa um tempo, não sei se foi uma semana, uma semana, eu estou lá na casa lá, que eu morava de caseiro, eu e a Adriana. Chega a Adriana, vem correndo. André, pelo amor de Deus, vai lá no portão, que eu acho que morreu alguém da igreja. Eu falei, não é possível. André, montei um carro da funerária lá na frente. E eu fui achando que tinha algum irmão da igreja que tinha morrido. Eu fui lá e falei, não, Adriana, é um irmão, que eu fui orar na loja dele. Irmão, ele chegou com um carro lotado de compra, mas era muita compra. Aleluia! Esse Deus é demais. Eram as 5 bandejas de través da Danone, uma de Danone, feijão, arroz. Eu falei, que é isso? A única coisa, um saco desse tamanho que ele conseguia de carne, era a salsicha. Tá rindo, eu vou contigo. Eu falei, Senhor, se for de ti eu aceito, mas se eu não for de ti, repreendo esse espírito da salsicha da minha vida. Aí foi aí que depois eu fui pregar essa igreja e tinha acabado tudo, só ficou o sanduíche de cachorro quente. Que aí eu falei, Deus, ali eu falei, Senhor, eu não aguento mais não, eu não estou aguentando mais. Aí um belo dia, um irmão me chama logo depois disso, pastor Mauro me chama, vamos na vigília comigo? Eu falei, vamos. Falei, Deus, eu vou na vigília do pastor Mauro, mas eu estava mal mesmo. Eu não queria mais pregar. Eram vários convites, nada, Deus. Eu falei, eu não vou aceitar esse convite nenhum mais. Depois eu falei para a Adriana, eu só vou aceitar esse convite e não vou aceitar mais convite nenhum. Depois vou chegar para o convite depois da Adriana, você, olha, pastor da igreja tal, tá, não vou sacar nada para você ler. Eu falei assim, não vou nem ler, eu não vou mais pregar em lugar nenhum mais não. E de repente o pastor Mauro me chama, eu fui com o pastor Mauro nessa vigília. Só que antes de eu ir para a vigília, escuta bem, é por isso que às vezes é bom você pegar. Às vezes é uma pontinha do testemunho de alguém, uma coisinha, para você se fortalecer, uma coisinha. E eu peguei coisa lá de trás, que eu tinha ouvido. Eu ouvi alguém falar que quando você está na luta, está na prova, se arruma
Você já ouviu falar de jantar? Se arruma minha marca, é bonito. É o melhor. Tá comendo salsicha, mas tá igual o príncipe. Eu lembrei disso, irmãos, eu fiz isso. Eu peguei na época, não sei se irmãos lembram, na época a gente andava com uma mala 007, tinha até segredo. Botei a Bíblia na malinha 007, botei um terno, microfibra, aí agora era caro. Eu tava na luta, mas ele era caro. Eu comprei quando eu tava no exército, 8 anos no exército. Aí eu botei aquele terno que achou a água quando batia, escorria, nem molhava. Comprei, eu tava na militar, eu comprei. Falei, é ele que eu vou botar, o melhor. Botei o melhor sapato. Quem olhava pra mim, eu tava terrível. Cheguei na igreja com um caco, mas por fora, tava parecendo Deus que me perdoe, mas parecia até você com caiado. Por dentro tava ruim, mas por fora tava bonito. Cheguei na igreja sem, dobrei o joelho, a pastinha, só faltou alguém falar assim, não, quer que eu, segura a parte do irmão, quer que eu estacione no carro? Porque eu tava bonito. Tava. Você tá rindo, mas tava. Aí de repente, alguém só sinto aquela mão no meu ombro e alguém fala assim, olha homem, pra tu entender o que eu tô falando contigo, vai tu parar de contar moeda, irmão, naquele traje. Só quem sabia que eu estava contando moeda era Deus. Porque se os irmãos me olhassem, não saberia que eu estava contando moeda. Só Deus. Às vezes você está na luta, vem todo emperequetado, vem todo mundo para a igreja, confunde até o diabo. O diabo não é possível. O que é isso, presença? A presença está com ele. A presença está com ela, está passando no vento, está passando no deserto, mas a presença está com ele. Não vai faltar pão na tua mesa, não vai faltar saúde na tua Creio, mesa. Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. E eu falei para Adriana, cheguei em casa, parecia que alguém tinha assinado minha carteira. Não foi, Adriana? Cheguei em casa e falei, Adriana, acabou, fim da prova. A Adriana olhou minha cara, o que houve? Vai, fala. Falei, acabamos, parou de comer salsicha. Mas lógico que ainda teve uma semaninha ainda de salsicha. Mas era o final mesmo. Aí, resumindo a história, eu cheguei, voltamos para Niterói, e a Adriana falou assim, eu falei para a Adriana, eu sei tanto que Deus falou comigo, que até estipular o meu salário eu vou estipular. Salário mínimo, sabe quanto que é o salário mínimo? 400 alguma coisa, né, Adriana? R$400. Eu falei para a Adriana, e a Adriana falou para mim, e você está pensando em estipular quanto? Eu falei, 1.000. A Adriana falou assim, tá doido. Salário mínimo é 400, você quer ganhar 1.000? Eu falei, quero ganhar 1.000, porque Deus falou comigo que eu vou parar de contar moeda. Aí a Adriana falou assim, André, Deus falou que você vai parar de contar moeda, mas Deus também falou que vai te dar R$1.000. Eu falei, mas eu quero R$1.000. Ele falou que eu vou parar de contar moeda, não vai contar mais moeda. Então eu vou estipular R$1.000. Irmãos, hoje eu falo assim, eu falei para a Adriana uma vez, sabe, Adriana, quando você nota que o negócio está bem ruim, né? É como eu falo, pão, eu estou falando de pão ainda, já falamos de proteção, presença e pão. Quando falta pão na gente, e sabe qual que era o pão? Tem pessoas aqui que já pegou, era 10 pães por R$1. Não era assim? Já pegaram essa noção? Não era assim, não? Era 10 pães por R$1. Que é isso, irmão? Não tinha R$1 para comprar 10 pãezinhos. Aí depois começaram a baixar 7 por R$1. Eu falei para ela, quando você não tem condições de comprar um pão, e quando acaba papel higiênico na tua casa, irmão, aí tá ruim, deu ruim. Você comprava açúcar, você vai ali e vai dizer, me arruma um pouquinho de açúcar aqui, porque eu até esqueci de comprar, me arruma açúcar, mas pão, papel higiênico, não tá ruim o negócio. Só que quem promete é aquele que tem a presença. Ô, glória! É aquele que tem proteção. Aleluia! É aquele que tem o plano da vida. Até porque ele mesmo diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele promete e cumpre, aleluia! Eu falei que ele ganha R$1.000 por mês. Fui trabalhar, daqui a pouco um irmão me chama e fala, rapaz, tu trabalhou muito bem, trabalhando de garçom, e fui parar dentro do Copacabana Palace. Algumas pessoas aqui sabem disso. Fui parar dentro do Copacabana Palace.
E o meu salário no Copacabana Palace, todo mundo conhece aqui o Copacabana Palace. Você fez assim, como você já estudou lá, né? Não, ele fez assim um negócio, é um mistério. Ele fez simbolismo. Então todos conhecem o Copacabana Palace, tem um reverendo que fica lá na frente. Mas fui trabalhar lá e eu pedi a Deus R$1.000 por mês. Eu ganhava 1.500 numa quinzena. Parei de contar mulher da minha. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus falar com você, é só você acreditar e pegar. Eu cheguei em casa saltando de alegria, porque eu peguei a promessa. Glória a Deus. Aleluia. Os 5 P de Deus: presença, proteção e pão. Deus não vai deixar faltar pão na tua mesa. Ele está dizendo aqui: eu não vou deixar faltar alegria, eu não vou deixar faltar óleo, eu não vou deixar faltar pão, eu não vou deixar faltar presença, eu não vou deixar faltar proteção na tua vida. Aleluia. Caminhando para o fim. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, presença, e me guardar, proteção, nesta viagem que faço, e me der pão para comer, 3, no 4, e vestes para vestir, provisão. Ele dá pão e veste para vestir, provisão. Ele provê na sua vida. Aleluia. Aleluia. Ele vai prover na sua vida. Uma certa feita, um irmão chegou para mim e falou assim: irmão, eu não estou sentindo há 3 dias de falar algo para o irmão. Eu estou com uma camisa, umas 3 camisas lá em casa, a Adriana se leva esse papo. Só que o irmão anda tão jeitosinho, que eu fiquei com vergonha, eu estou até com vergonha de falar, mas eu não quero que ela está tão nova. Teve uma que eu nem usei, que não deu em mim, e eu já tinha uma promessa que Deus falou comigo: eu vou prover. Aonde você pisar, aqui não aconteceu ainda não, mas eu sei que vai acontecer. Em nome de Jesus. Aqui não aconteceu, mas eu tenho certeza que alguém um dia, quando for comprar um sapato, vai falar: irmão André, provisão. Lancei a rede. Tá certo. Lancei a rede. Sabe por quê? Aí eu falei pro irmão, pelo amor de Deus, isso é promessa de Deus na minha vida, não trava não. Pode trazer. Não, irmão, porque o irmão anda tão para aí, eu falei para ele: eu estou bonitinho assim, irmão, porque me deram. Tô aqui, tô Danilo. Vou pegar um bazar da igreja. R$20, né? 10 camisas. E a Adriana, André, essa aqui eu compro, Adriana. Pega logo, essa aí que eu quero. Dá no bazar. Você está entendendo, irmão? Às vezes nós ficamos cheios de mimimi. Às vezes ficamos cheios de coisa. E Deus está falando: eu vou prover. Aí às vezes tem pessoas que às vezes nem acreditam de tão chique que você está, que a pessoa fica até com vergonha de te dar uma camisa. Verdade. Mas aquilo ali é promessa de Deus, e Deus falando: eu vou prover na sua vida. Aleluia. Não vai faltar pão, não vai faltar presença, não vai faltar proteção também.